Oi, gente, bem-vinda a mais um episódio do Mom Talk. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse episódio, porque eu trouxe aqui hoje uma pessoa muito especial que eu conheci e eu falei, ai, gente, eu preciso pedir pra ela vir, espero que ela tope e tal, e ela super topou. Então, eu queria apresentar pra vocês a Ariane, ela é psicóloga, amiga de amiga, então tem as brasileiras que são bem destacadas aqui na Austrália, né? Então é muito legal trazer e conversar sobre muitas coisas interessantes, porque às vezes eu acho que questões da maternidade, de ser uma mãe imigrante, de uma mãe, pode ser questões e medos e frustrações, felicidades de outra mãe. Então, se a gente abordar vários temas, eu acho que a gente vai conseguir se conectar com mais mães, ajudar outras mães, enfim. Então, eu espero que vocês gostem desse episódio. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, coloque nos comentários, marque outra amiga, que assim ajuda a gente a crescer e a gente a chegar em outras pessoas. Então, hoje, estou aqui com ela. Oi. Ela vai se apresentar, contar um pouquinho da história dela, que ela veio do Brasil, quanto tempo ela tá aqui, como que ela fez pra chegar, né, a ser uma psicóloga, se ela era no Brasil ou se ela, né, se tornou aqui. E aí a gente vai bater esse papo e no final eu tenho várias perguntinhas e ela vai dar várias dicas sobre assuntos assim muito legais na maternidade. E é isso. Comece. Então, bom, meu nome é Ariane e eu queria só agradecer o convite de estar aqui, fazer parte dessa história, desses vídeos da Carol, que está sendo algo muito legal, né? E, bom, me introduzindo então, eu vim pra cá em 2017. Bom, na verdade, desculpa, eu me formei em psicologia no Brasil, então fiz uma carreira lá e do Brasil, na verdade, eu fui pra Espanha fazer o meu mestrado, eu me especializei em psicologia infantil e maternária, que em espanhol se chama diferente, né? Mas enfim. Então você fala inglês e espanhol? Sim. Ai, gente, ela é muito chique, tá? Olha, eu tô me sentindo honrada de ter ela aqui. Imagina, eu tô me sentindo honrada de estar aqui. Mas sim, daí eu fui pra Espanha, fiz 2 anos de mestrado, trabalhei lá no hospital de Madrid. E, enfim, na parte de psicologia, fui me especializando. E a minha intenção, na verdade, era voltar pro Brasil. E aí eu ia voltar pro Brasil, ia trabalhar como psicóloga, ia, sei lá, montar minha clínica e tal. Mas a minha irmã morava aqui e aí eu decidi me passar férias. Aquelas férias, sabe? As férias que todo mundo tá bem passar. Total. Que só quem vem sabe, né? Aí eu vim pra cá, vim passar essas férias e vim estudar inglês, porque na verdade meu inglês não era bom. E aí acabei ficando. E aí conheci o meu atual marido, enfim, a gente começou a se conhecer e fez parte também de querer ficar aqui também na Austrália. E aí, então, isso foi 2017, quando eu vim pra cá. E aí lá por 2020, 2021, mesmo não tendo certeza se eu queria ficar na Austrália pra sempre, né, que a gente nunca sabe, ou não, eu acabei decidindo fazer a minha jornada de validar o meu diploma aqui. Né? Just in case, né? Vai que... Just in case! Porque, né, Carol, como eu te falei antes, eu amo muito a minha profissão. E eu não conseguiria ficar, né, trabalhando só em outras coisas, né? Porque quando a gente vem pra cá, como imigrante, a gente trabalha com outras coisas, né? É normal a gente tem que se sujeitar com tudo. Tudo. E tá tudo bem, faz parte da nossa jornada, do nosso autoconhecimento, né? Também do que eu gosto, do que eu não gosto. Mas enfim, então daí eu acabei entrando, fazendo esse caminho, que não foi nada fácil, né? Pra quem fez esse caminho e pra quem também estava comigo na minha vida naquele momento sabe que foi bem difícil. Então, enfim, mas daí eu fiz uma prova de inglês, depois as provas de conhecimento da psicologia e tirei o meu registro, acho que foi em 2021. Só que no ano que eu tirei o meu registro eu fiquei grávida. Ai, gente. Do meu primeiro filho. É aquela coisa assim, agora agora ninguém me segura. Grávida. Então tá bom. E assim, a gente queria ter filho, legal, mas a gente, na verdade... surpresa? Não é que foi uma surpresa, não surpresa. É uma outra longa história, mas assim, só resumindo... Imagino que você falou, começa a tentar, porque pode ser que demore por causa disso, não. E aí eu falei, então vamos. Daí engravidei. Já foi. Isso, vamos lá. Bom, graças a Deus. Graças a Deus. Uma benção, mas sim, estava preparada, não estava, enfim, foi o que foi. Então eu meio que trabalhei aquele primeiro ano de registrado, né, na psicologia, que registrada, grávida.
né? E a experiência foi diferente, porque, né, grávida já começa a ter muitas emoções, tu já vai sentir tu mesma, né, tudo vai mudando. E aí acabou que eu dei, né, fiquei 1 ano parada cuidando do meu filho, me dedicando à maternidade e tal, e daí a gente vai entrar nesses outros assuntos, que depois eu vou falar mais, como é que foi também esse primeiro ano. E aí depois em 2024 a gente se mudou pra cá, e aí eu consegui tirar o meu registro de psicóloga clínica. Que foi um plus, assim, também na minha carreira. E aí também, como tudo na minha vida é assim, eu também fiquei grávida. Mas aí dessa vez foi surpresa. Quando eu tava fazendo essa outra plus, assim, da psicologia, que eu queria ser mais especializada numa área, e aí foi a área clínica, eu também descobri que eu tava grávida. Aí foi tudo junto. Só pra dar uma sacudida boa. E me fala uma coisa. Então, você tava nessa trajetória. E aí, por que você escolheu ir pra essa parte da clínica? E explica um pouco o que é que você tinha me explicado ali por trás. Sim. Mas que eu também não sabia. Então, explica um pouco. Bom, eu acho que... Primeiro eu vou explicar pra quem mora na Austrália, não é diferente de quem mora no Brasil. Aqui na Austrália a gente tem o Medicare, que é tipo um seguro-saúde. Então, quando a gente é registrada, psicóloga registrada na Austrália, pessoas que se consultam comigo, sendo australianas ou que tenham tirado citizenship ou PR, né, que são permanentes residentes na Austrália, podem ter uma porcentagem da sessão de volta, né, que é paga pelo governo. Ou inteira, né, dependendo do valor da sessão. E quando a gente se torna psicólogo clínico, primeiro que essa porcentagem aumenta, né? Então o rebate, que a gente fala, que vai de volta para o paciente é maior, né? E a outra coisa é que quando a gente se torna psicólogo clínico, a gente pode entrar mais na área dos diagnósticos, né? Então a gente pode diagnosticar se a pessoa tem um transtorno de personalidade, do humor, ou até fazer mais assessments, né? De TDAH, de autismo, coisas assim. Entra mais em contato também com psiquiatras, com médicos, né? Mas sendo psicólogo em geral também, que a gente fala, também tem essa parte de já estar em contato com GPs e tal. Porque na Austrália, para o paciente poder ter acesso a esse rebate e poder fazer a sessão com o psicólogo, ele precisa de uma carta do médico, né? Então começa por aí. Precisa consultar com o médico para poder ver o psicólogo, né? Se não for uma sessão particular. E aí o paciente tem direito a 10 sessões por ano. Nossa, que legal. 10 sessões por ano, o que consideravelmente é pouco, dependendo do tipo, né? Se a gente tá lidando com traumas, que é a área que eu mais trabalho hoje em dia. Não é o suficiente pra tratar. Não, daí, enfim, mas aí a gente pode entrar em outros aspectos, né? Espaçar mais as sessões, que é uma diferencial da Austrália pro Brasil também. No Brasil, normalmente se faz sessões semanais. Na Austrália, a gente faz sessões quinzenais, né? Com o paciente, dependendo da demanda. Não é muito necessário fazer semanal. E aí foi por isso que eu entrei mais nessa área. Muito legal. Pra dar um up, gente, assim. Maravilhoso. E deixa eu falar, eu acho que, como eu falei no começo do vídeo, eu não quero falar, a gente, assim, tem muita coisa pra falar. Muita. E é uma pessoa muito interessante. Então, eu acho que eu pedi nos meus stories para as pessoas mandarem algumas questões e algumas perguntas. E aí meio que eu juntei as melhores, só que eu fiz um formato meio que no meu bloco de notas. Dos tópicos dos assuntos, porque daí eu acho que legal, porque daí eu vou... Isso, daí a gente vai falando. Porque daí cada pergunta vai ter um mundo pra gente a primeira curiosidade que eu tenho é minha mesmo. Mas você como psicóloga, aí você virou mãe, aí você falou que tem esse negócio do hormônio. Porque assim, agora, depois, o meu filho mais novo vai fazer 4. Eu tô começando a me sentir, tipo, psicologicamente diferente. Parece que esses hormônios aí... Parece que começa a passar. Tá começando a sentir mais estável. Emocionalmente. Isso é normal? Tipo... Eu não sou médica, né? Mas... Não, mas assim, na questão psicológica... Mental, tipo, emocional, sim. Menos peso? Menos peso. Porque fica mais normal, assim? Por quê? O que mudou, será, tu acha? De 4, vamos pensar assim, de 2 pra 4. O que será que mudou na nossa rotina como mãe? Eu acho, pelo menos quando eu vejo assim, quando eu vejo como psicóloga e sendo mãe também, que a carga vai ficando um pouco menor, vai ficando diferente. Ela vai deixando de ser... Você acostuma. Primeiro tu acostuma, sim, é verdade. A dificuldade, ela não diminui, ela vai mudando. É isso que eu digo, né? Não é que, o filho vai ficando menos difícil, não existe isso. Acho que a dificuldade, ela vai mudando. Só que eu acho que o bebê, quando a criança, né? A criança de 4 anos, quando a criança é um bebê, ou um toddler, um pequenininho, ele demanda muito fisicamente também. De pegar no colo, de estar toda hora em ti. É uma sobrecarga, né? E alerta, isso. Então,
qualquer coisa, né, ele vai bater a cabeça, ele vai cair. Então, a gente fala assim, o nosso córtex pré-frontal, essa parte da frente do cérebro, é o que faz a gente regular as nossas emoções, né? Então, nós temos várias emoções. A gente se sente ansiosa, né, com raiva, tristeza, tudo isso é normal. E essa parte do cérebro ajuda a gente a regular as nossas emoções. Quando a gente tá em estado de alerta, quando a gente tá assim, o tempo todo parece que algo vai acontecer, o mundo vai acabar e alguém vai morrer, né? É que o corpo entra em estado de sobrevivência. Então, essa parte do cérebro não funciona mais. É como se a tampinha tivesse assim, pum, aberto. E aí a gente fica só sobrevivência e emoção, entendeu? Então, às vezes a gente não consegue pensar muito bem, tipo, não, agora eu preciso tirar uma pausa, preciso fazer isso, né? Porque as nossas emoções, elas estão num furacão, entendeu? A gente tá assim, naquela loucura. É por isso que a gente sente tão pesado nisso. E aí vai melhorando. Mas então, daí, tipo, voltando, que é muita coisa, né? Sim, Muita pergunta, volta. eu fiquei muito, tipo, muito ansiosa assim, pra perguntar um monte de coisa. Daí você, então, sendo psicóloga e mãe, você aplica as coisas na sua vida? Sim e não. Ou você, tipo, também tem uma psicóloga? Já respondi. Essa curiosidade acho que de todo mundo. Sim, não. Não, na verdade, sim e não, sério mesmo. Sim e não, porque existe até, na verdade, pra quem é psicólogo ou médico, existe uma pressão, eu acho, sabe? Muito. Não só dos outros, mas a tua mesma. A própria pessoa diz, tipo assim, como assim eu tô Nossa, reagindo total. assim, entendeu? Se na verdade eu deveria, nada, eu deveria que a gente fala, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo isso com meu filho. Não, eu deveria ser menos isso, né? Então vem uma culpa dobrada por conta do saber. Por conta do saber. Eu sei que se eu fizer isso, vai ocasionar isso e essa vai ser a consequência, né? Então por que eu tô fazendo? Mas nós somos seres humanos, né? Isso. Então a gente erra e todo mundo erra. E eu erro toda hora. A verdade é que é isso. A verdade é que eu já, uma vez que outra, levantei a voz e me dei conta e falei, não, só um pouquinho, tô me alterando. Eu acho que essa é a diferença, Carol, é reconhecer o que muda na maternidade. Não é que a pessoa não vai, a mãe e o pai, errar. É reconhecer e entender o que eu posso fazer diferente da próxima vez, né? E inclusive com o filho. Porque o filho precisa entender que a gente também erra. Né? Que a gente é ser humano. Porque se ele achar que ele tem uma mãe perfeita, ele vai achar que ele não pode errar. E aí, por ele achar que não pode errar, a gente tá ensinando uma coisa que não é verdade. E outra curiosidade, assim, que me veio na cabeça agora. Você acha que que as mães, não sei você como psicóloga, mas tem muito cuidado quando você vai virar mãe? Tipo assim, parece que você lê, pesquisa e vai não sei o que, vai no psicólogo. Aí começa a ficar maiorzinho. Isso aí. Tipo, mãe da raiz. vida, tá tudo certo. Bom, tem, tipo, isso, você sente? Eu sinto e vejo. Vejo muito na minha prática clínica, com as minhas próprias pacientes, entre amigas também. Eu acho que existe também tem a diferença do primeiro pro segundo, pro terceiro filho, pro quarto, né? Então, assim, o primeiro... Vamos combinar. O primeiro filho é assim, é um monte de pesquisa, né? O que eu vou fazer? Não, sono, introdução alimentar, daí, eu vou comprar a fralda tal. E aí é um mundo novo, porque a gente não conhece nada. Então a gente tem essa né, necessidade de pesquisar. E muitas vezes o filho nasce e nada do que a gente fez a gente aplicou. Ou aplicou metade, tudo errado, e daí tu foi lá e pesquisou de novo, né? E o segundo filho, o terceiro, eu acho que ele só vai na onda, né? Primeiro que tu já conhece, né? Então, assim, eles vão... e primeiro é o primeiro filho. E respondendo a sua pergunta, então, sim, o filho vai crescendo e a gente vai só meio que reconhecendo mais o que ele sente. Eu acho que a gente vai conseguindo ler ele melhor, né? Porque daí ele tá falando, né? Isso muda, né? Quando o filho é pequeno, ele não fala. Então, a gente tem só guessing, né? O que é só achismo, assim, que ele tá com fome, ele tá com sede, ele tá com frio. Então, vai ficando mais fácil nesse sentido, por causa da comunicação. Então, a gente não precisa mais ler tanto. Aí tem um outro pulo, a escola. Daí é outra conversa, né? Quando o filho entra na escola. Ele é um outro mundo que a gente vai pesquisar. Ai, gente, o meu começa ano que vem. O meu também. Ai, socorro. Aí a mãe fica aqui, ó. Sempre tem um negócio. Então vamos começar com as perguntas do povo, Vamos. Senão eu vou ficar aqui já fazendo a minha sessão. Deixa eu ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, antes de começar ainda, você teve alguma coisa assim, tipo, mais mental assim que você passou virando mãe? Sim. Tanto o meu primeiro filho quanto o segundo foram diferentes. Vou tentar falar breve, assim, mas pra ter uma noção. Mas com o meu primeiro filho, eu acho que foi muito...
é que eu posso dizer assim? Eu tive várias amigas, porque aqui na Austrália, né, não sei muito bem como é que no Brasil eles te colocam com um grupo de mães, né, quando o filho nasce. Eu não sei muito bem onde eu morei, pelo menos, o hospital colocava com mães que tinham filhos da mesma idade, pra tu formar o teu núcleo de mães com filhos da mesma idade, assim. E foi bom, só que ao mesmo tempo essas mães eram todas australianas e eu me senti um pouco pertencente, não, como é que eu posso explicar? Pertencente, mas não pertencente. Então eu me sentia muito diferente delas, da família, porque elas tinham ajuda, elas tinham famílias que ajudavam e tal, e a gente não. Então eu tive muita ansiedade, porque eu não sabia se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. Eu me perdi, eu tive várias crises de identidade, porque como vocês bem sabem, eu amo a minha profissão, que eu já falei. E eu decidi não voltar a trabalhar porque eu não queria colocar ele no daycare ou nenhuma outra, né, care pequenininho, então, porque eu não ia aguentar o meu sentimento de culpa. Então eu tive que escolher, eu vou viver com culpa ou eu vou viver pra minha profissão e como é que eu vou achar o meu balanço, né? O meu meio termo em que eu sou eu, Ariane, profissional, não sou mãe, mas eu também sou mãe e cuido do meu filho. Então eu passei um ano inteiro, porque aqui na Austrália é muito comum, né? Que a gente fique um ano todo. Eu sei que no Brasil as pessoas voltam a trabalhar bem rápido. Né? 6 meses. Aqui ainda dá pra puxar até um ano. A gente tem a ajuda do governo, acho que é um pouco diferente a experiência. Facilita. Então eu fiquei esse um ano, mas não vou confessar que ali pelos 8 meses de idade do meu filho eu já tava pronta pra voltar a trabalhar. Eu já tava tipo, não aguento mais ser só mãe. O que é isso? A gente tava a mãe da nova geração. A gente tava falando com a Clara também que a gente teve. A gente sente, a gente não é mais, tem que se adular. Não. A vida cobra, e a gente se cobra, né? A gente precisa produzir um pouco. Ainda mais pessoas que têm né, mulheres que têm profissão, que gostam de coisas, de fazer. Porque tem mulheres que se identificam, com o lar. Sim. Elas ganham uma certa, um role ali, como eles falam, uma meaning, né? Tipo, um significado. Tipo, significado, agora é isso, sabe? E foi assim, sim, eu gosto de ser mãe, eu amo ser mãe, mas eu não consigo perder o outro lado. Faz parte de mim. Então eu tive uma crise de identidade fortíssima. Assim, que eu tava tipo assim, o que eu vou fazer? Eu vou botar meu filho no daycare tão pequeno? Eu fiquei muito tempo assim. Então foi isso, muita ansiedade, porque eu tendo a ser uma pessoa mais ansiosa do que depressiva. E então eu fiquei assim, tive até às vezes alguma vez que eu tenho umas crises meio de pânico, assim, né, de meu Deus, porque também é outra coisa que acontece, né, não sei se você sentiu isso, é eu, o meu marido, o meu partner e acabou, né, é nós e Deus. Então aconteceu alguma coisa com meu filho, tem mais ninguém, né, assim, de confiança mesmo, né. Até pelo fato de que o meu partner é brasileiro, né? Então acho que isso aumenta um pouco mais, porque acho que tem partners australianos, a família australiana às vezes ajuda, né? Aí tem uma certa... Pelo menos tem alguma coisa ali, Então quem não tem zero, assim, eu senti isso, assim, mas foi mais por esse lado. E com a minha segunda filha, quer dizer, com o meu segundo filho, que é o segundo filho, ela foi diferente, porque ela teve uma doença. Então daí, essa doença fez que eu ficasse mais depressiva. Foi uma coisa assim, eu falar muito. Ai, não precisa entrar. Pausa. Ai. Eu acho que eu não vou falar sobre isso. Porque não. Tudo bem. Tá. Eu achei que eu ia ficar bem. Mas que bom! Essa é a intenção, pelo menos é isso que conecta as pessoas. A sensibilidade de um do outro, né? Não, vamos dar um break. Mas é engraçado porque não adianta. Toda vez que eu falo, porque eu choro. É seu bem mais precioso, tipo, não tem jeito. Não adianta. Não tem jeito. Tipo, eu tento não chorar, mas Deixa eu lavar meu rosto. Vai, fica à vontade. Bom, então vamos pra algumas perguntas ainda. É isso, gente. A gente não tem roteiro, a gente vai deixando. Se vier pergunta no meio do caminho, veio. Se na hora que chegar ao final chegou e tá tudo certo. Tá. Eu queria saber, já que a gente já tá falando isso, sobre a carga mental, essas coisas, então vamos falar sobre isso. Tá. Por que a carga mental pesa tanto assim nas mães, mesmo em casais que dividem tarefas igualmente? E como isso afeta o corpo e a mente? Tá, adorei essa pergunta. Várias coisas. Que bom, gente. Por que afeta a mãe mais do que o pai? Eu acho que assim, a diferença do pai e da mãe começa lá no início, né? A gente carrega o filho na barriga e
Eu acho que existe eu vou dizer a maioria das mães, porque a gente nunca sabe, né? Eu acho que cada mãe tem uma experiência única, mas a maioria das mães tem essa conexão profunda desde o da gravidez. Então a gente vai se conectando com esse bebê, o bebê nasce e a gente não consegue mais viver a nossa vida sem estar totalmente conectado com a sobrevivência desse bebê, entendeu? Então a gente não consegue simplesmente se desligar. A gente vai estar fazendo as nossas tarefas e a gente vai estar sempre pensando como é que tá o meu filho, como é que tá a minha filha? Será que ela tá bem? Será que ele tá bem? Ah, será que a comida que eu dei foi certa? Será que, né? Eu acho que sempre vai ter isso. E às vezes os pais, até pacientes pais que eu atendi já muitas vezes, eles conseguem se desconectar disso, entendeu? Eles conseguem fazer outras tarefas e eles se desconectam um pouco, até porque eles sabem que o primeiro cuidador está completamente conectado. É isso. Ai, Entendeu? o Jack sempre fala, eu falo, quando ele tá junto comigo, parece que não sabe fazer nada. Aí quando tá junto, ai, só a voz fica na minha cabeça. Aí eu fiquei, ai, tem que fazer protetor, aí tem que tomar, aí tem isso. Aí ele fala, por que você não então me ajuda? Ele fala, ai, porque eu sei que você faz. Ah, então, é isso, né? E aí o que acontece? Muitas vezes as mulheres têm que não só se preocupar com a sobrecarga total, mas também elas têm que delegar, né? Aí é mais uma coisa pra fazer, né? Mas é uma experiência única, né, pra cada um, que tem muitas mães que eu conheço que o partner tá ali junto, faz muitas coisas, né? E tem outras que, infelizmente, o homem não tá envolvido em nada, né? O homem tá envolvido somente com a casa, a parte financeira, o provedor financeiro. E, como eu disse, tem famílias que estão felizes com isso, né? Mas a gente não pode negar que essa sobrecarga mental, eu digo assim, ela é física, mental e emocional, né? A física é aquilo que eu falei antes, de pegar no colo, o bebê tá ali, tem que estar toda hora com ele, com a criança, se dividindo. A mental é isso dos afazeres, né? Marcar médico da criança, ele vai pra escola, que escola que ele vai, qual o daycare, falar com as professoras, falar com as educadoras. Tá tudo bem com a saúde dele, né? O que ele vai comer, qual é o supermercado, tudo isso, né? E o emocional é as emoções que a gente vai sentindo, né? Culpa, ansiedade, tristeza, crise de identidade, isolamento social, tudo isso vai também em conjunto, que a mãe sofre mais que o pai, porque a mãe para a vida, normalmente. É a mãe que para, né? A mãe para e se dedica para aquela criança. E o pai, ele se dedica em doses homeopáticas. Então é equilibrado já, na maioria das vezes, né? Eu acho que não tem ninguém que não tem todas essas coisas, né? Acho que não. Não existe. Que atira a primeira pedra. Inclusive, é o que a gente tava falando antes, até as famosas, né? Que tem 200 babás, que tem, né, sei lá, família por perto, tudo, né? É a dor de toda Quem mãe. dirá de uma imigrante que não tem literalmente ninguém. Por isso que estamos aqui, gente, porque a gente tem uma vida normal, a gente é uma vida de mamãe normal e imigrante que torna tudo isso muito mais. Um peso muito É um peso maior. muito maior. É um peso, a sobrecarga é maior, não dá pra comparar. Agora, a segunda pergunta é ressentimento no relacionamento. É normal sentir, tipo, essa raiva, um ressentimento do parceiro depois que a gente vira mãe, mesmo amando ele, assim, como conversar sem virar uma briga, como colocar, porque eu acho que as mães a gente sente diferente e às vezes parece que eles, tipo assim, parece que o óbvio tem que ser falado, parece, desconecta um pouco, eu acho, tipo, parece que não fala a mesma língua, porque tá lá amando, não sei o que, tipo, eu tô falando de mim e do Jack. Muitas vezes a gente tem que separar, sentar e eu falo o meu ponto de vista e ele não vê nada disso, tipo, das dores. Então é muita conversa. E, tipo, essa coisa, assim, desse sentimento de... É uma coisa comum? Olha, fala um pouco sobre isso. Da minha experiência pessoal e de todo, né, minha clientela clínica e amigas, não vejo uma pessoa que não tenha passado por isso, né? Tanto que o maior índice de separação, né, dos casais é quando os filhos são pequenos, né, de 0 a 5 anos. Que negócio de ter filho e... De separação, isso aí. E também eu encaminho muitas minhas pacientes, meus pacientes, pra terapia de casal. Porque muitas vezes os pacientes vêm com uma demanda, isso, e quando eu vejo, não, peraí, não tá certo a gente depositar essa culpa ou essa ansiedade só em ti, né? Isso vem dos dois, é 50-50, né? Mas enfim, respondendo a tua pergunta, sim, raiva, ressentimento, não sei, né? Eu falo por mim também, eu acho que todas as mães devem sentir isso, do tipo,
Acho que é uma coisa assim, eu gostaria de poder ir no banheiro sem ter um bebê do meu lado. Eu gostaria de poder tomar um café tranquilo, que nem meu marido toma, sem... E gostaria de não pedir pra fazer, tipo, Exato. quer que venha da pessoa. Isso, só vou e faço. Ou assim, só me retiro da sala e saio, ninguém vai sair atrás de mim, né? Nenhum filho vai sair, porque isso é... Né? Normalmente é isso que acontece, a mãe... Ela tem que pedir permissão, ela tem que pedir que o outro ajude. Ou deixar tudo pronto, deixar tudo pronto, Então existe esse ressentimento, essa raiva, principalmente acho que no início. Não sei se isso perdura por tanto tempo, talvez a raiva mude um pouco. Mas eu vejo muito pacientes, assim, pós-perinatal, né, que tiveram filho bem no início, assim, no primeiro ano, segundo ano. Essa raiva, assim, que gostaria, às vezes, de ser o parceiro um pouco, de não ter tanta essa carga, né, do filho. E também pelo fato de ter que pedir tudo pro marido fazer. E você já teve o marido consultando com você? Eu e ele fazendo terapia de casal? Não, tipo, um homem Sim, com você ajudando. Você fala o quê pra esse homem? Fala aí. Claro, meu filho. Não. Fala aí. Eu descasco ele. Não. É porque assim, a gente precisa se colocar no papel de psicóloga. Mas engraçado que os homens que eu atendi até hoje, então, a demanda deles não é essa. A demanda deles é outra. O que eu atendo que interessante. Qual que é aí? Então, o que eu mais atendi até hoje são homens que estão tentando se conectar com os filhos. E o que acontece? Basicamente assim, como a mãe se dedica tanto pros filhos, normalmente o filho só quer a mãe. A mãe. E vai com o pai e chora. Não quer trocar roupa com o pai. Não quer dormir com o papai, entendeu? Tudo é mamãe. Não, eu quero dormir com a mamãe, eu quero comer com a mamãe, eu quero trocar roupa com a mamãe. Aí eu quero, a mamãe me pega no colo, a mamãe faz isso. E esses pais que vieram pra mim, é assim, eu me sinto um inútil. Primeiro, o que eu faço? Porque eu tento ajudar e eu pioro. Daí eu vou lá, tento pegar no colo, eu pioro. Daí a minha esposa fica com mais demanda, porque daí ela vai ter que, além de fazer, consolar o meu filho, que não quer o meu colo. Me sinto, como é que se fala? Rejeitado pela minha filha ou pelo meu filho, porque eu gostaria, né? E muitos choram e falam assim, eu gostaria de que meu filho gostasse de mim, tanto quanto que ele gosta da mãe dele. Só que porque eu não tô lá, porque eu tô sempre trabalhando, porque eu não tenho tempo pra, né? Principalmente famílias em que o pai realmente não pode não trabalhar, porque ele precisa ter um salário, precisa de família, né? Eles se sentem deslocados, eles sentem assim, qual é o meu papel aqui nessa família agora? Entendeu? E depois, o que muda que eu vejo? Que depois de uns anos, o pai vai se encontrando com a comunicação do filho. Demora um pouco mais. O filho vai querendo mais o pai, né? Conforme vai crescendo, sabe? O pai leva pra jogar bola, né? O pai leva nas atividades, o pai é divertido, faz isso. Sei lá, pais que cozinham, né? Por exemplo, o meu marido cozinha muito, então, né? Aí envolve ele, meus filhos na parte de cozinhar. Vamos cozinhar junto, vamos fazer bolo, vamos fazer isso. Então, é isso que eu vejo, são esses pais que querem se conectar mais com os filhos. Nunca tem, tipo, então com a mulher, assim, como eu ser um melhor parceiro, tipo, não. Nunca vi demanda, tipo, como é que eu posso ser melhor pra minha esposa? Não, tipo, tá assim, daquela crise, Não. Então, tipo assim, mas o que você falaria pra um pai que, tipo, você ouvindo a dor de uma mãe, assim, como uma paciente, tipo, qual que é o que o pai tem que fazer? Carol, por isso que eu não faço terapia de casal. Eu, Ariane, eu poderia fazer terapia de casal, mas não consigo, porque eu me conecto tanto com a mãe que eu não sei o que eu diria muito pra esse pai nessa situação. Então, eu já me tive situações em que eu convidei o marido pra vir pra sessão e tal, e o que eu tentei fazer foi me conectar emocionalmente com esse pai e dizer, olha, eu entendo tudo isso que tu faz, mas eu vou te dizer tudo isso que ela faz. E a gente vai colocar no papel e ver o que tá acontecendo aqui. E ver como é que tu pode se encaixar mais nessa rotina, né? Porque o que acontece é que acho que eles não vêm. Não vem. Eles não é por mal. Não é por mal, mas eles não vêm porque eles não estão envolvidos. E quando eles estão envolvidos, a mãe tá junto. Entendeu? E uma coisa que eu falo para meus pacientes sai de casa, passa um dia fora e deixa o marido se virar com os filhos, não no sentido ruim, né? Tu vai deixar as coisas preparadas, tu vai, sei lá, o que tu quiser deixar pra fazer, que o teu coração de mãe fica mais tranquilo, né? Mas tu precisa deixar o marido passar trabalho. Ele precisa aprender a se virar, entendeu? No meu caso, eu nem precisei fazer muito isso, mas eu digo isso pras minhas pacientes que têm homens que realmente não se envolvem em tarefas domésticas, em nada, cara, nada. Tipo, elas e Deus e acabou.
entendeu? Não tem É ninguém. difícil. Então, eu falaria isso, eu fiz isso, né? Mas eu sou uma pessoa, Ariane, psicóloga, não consigo fazer terapia de casal por causa disso. Então, a gente pode trazer uma terapeuta de casal aqui pra saber. Seria maravilhoso? Nossa, maravilhoso. Até eu aprenderia. Ai. Então tá, então vamos pro próximo. Que você tava falando também, sobre a perda de identidade. Sim. Então, assim, onde foi, né, uma das perguntas assim, onde foi parar a mulher que eu era antes de ser mãe? Como lidar com essa sensação de ter sumido dentro da maternidade? Tipo, eu falo por mim também, porque eu me enfiei num casulo, também porque era Covid, quando né, eu engravidei, né? Foi quando? 2020? Não tava pesado, mas já tinha passado um pouco da onda. Ele nasceu em 2021, então... Tipo, porque eu também, meu filho também nasceu em 2021, né? Tô pensando, acho que é isso aí, vai pelo Covid também. E eu, né, tá, tipo, com a família tudo do Jack, aí parece que eu tava vivendo na bolha dele, eu me enfiei mais no casulo ainda. Tá. Então, como que é essa coisa da perda de identidade? E na questão disso e na questão, tipo, profissional também, né? Que a gente fica... Igual eu tava falando, que a gente conversou antes, que eu tenho minha profissão do lado, né? Eu sou agente de viagem, mas eu gosto dessa área também e parece que o meu filho despertou isso em mim, né? Parece que eles colocam a gente mais perto do propósito. Que legal isso, né? Então, tem os dois lados da moeda, né? Calma, vamos por partes, que eu acho que é uma pergunta muito legal, com várias coisas. Muitos pontos. Mas eu acho que assim, a crise de identidade, eu acho que acontece mais principalmente com mães que não tem muita ajuda, né? Porque se é uma mãe, eu digo assim, se é uma mãe que tem uma avó morando perto, uma babá, uma coisa assim, essa mãe consegue sair pra continuar fazendo coisas, pra continuar, sei lá, fazendo a academia que ela gostava, ou, sei lá, fazendo o cabelo dela que ela gostava, ou se envolvendo em atividades que ela fazia antes, mesmo que seja pequenas doses, né? A mãe que não tem ajuda nenhuma, zero, ela não tem esse espaço. A não ser que o marido venha e fique com os filhos pra ela sair. E normalmente o marido tá trabalhando, chega da noite em casa, então não tem espaço, não tem. Então essa crise de identidade vem também de um acúmulo dessa sobrecarga que a gente falou antes, né? Vem com isolamento social, então a gente fica nos perguntando, tá, mas quem que eu sou? Onde que eu vou? Quanto tempo vai demorar? Porque eu também sentia assim, eu ficava assim, quanto tempo vai demorar pra eu voltar a ser quem eu era? E aí era aquela coisa assim, não, mas peraí, eu nunca vou ser quem eu era, né? Mas eu quero ser quem eu era? Não, eu não quero. Então é uma conversa muito doida, parece que tem várias vozes na tua cabeça, né? Te dizendo assim, calma aí, não, tu não quer ser quem tu era porque tu gosta de ser mãe, mas ao mesmo tempo tu quer ser só essa pessoa. Quer sua mãe. Você quer ser sua mãe. Tipo... Eu quero um dia eu acordar, me vestir bem, eu quero me maquiar, eu quero sair, quero me sentir mulher de novo, né? Me sentir bonita, ou sei lá, o que seja mais importante pra cada uma. Então existe e é muito difícil, inclusive a gente trabalha muito na psicologia com um diagrama assim, que a gente faz, a gente chama de loss of identity, que é a mesma coisa, né, que é perda de identidade, e a gente faz tipo um quadrinho assim e pergunta, e a gente vê que uma porcentagem das mulheres, acho que tipo 80% das mulheres passam por essa crise de identidade, de perda de identidade, de quem eu sou. E de novo, com o homem não acontece muitas vezes, porque o homem não para a vida dele. Entendeu? Ele não para de trabalhar, porque eu vou falar, até hoje, eu tenho 2 filhos, né, que nem tu, eu voltei a trabalhar, mas a minha profissão não é mais a minha profissão. A minha profissão, ela vai ser secundária por muito tempo. Porque mesmo que eu vá trabalhar, minha filha ficou doente essa semana, eu faltei toda semana do trabalho. Eu divido com meu marido, às vezes ele tira, eu falo pra ele, tu também vai precisar participar. Não posso só eu ficar perdendo, né, o meu trabalho, porque é importante pra mim. Mas aí, às vezes, ela só quer a mim. Aí eu vou fazer o quê? Não posso simplesmente deixar ela chorando e sofrer. Ela não tem nem 2 anos, então eu voltei a trabalhar, mas eu não voltei a trabalhar, né? E é isso que eu falo com várias amigas minhas e mães, é isso que elas sentem. Eu volto a trabalhar, mas nunca é a mesma coisa que antes. E não vai ser por muito tempo. Por muito tempo, né? E esse lado profissional é muito aí da parte boa que tu falou, né? De despertar. Então, só pra terminar isso, uma coisa que aconteceu comigo também, e eu vejo com muitas das minhas pacientes, é que a gente consegue, depois que o filho nasce, a gente tem uma... Como é que se diz assim? Parece que sai, eu não consigo achar o termo certo. Desperta, é isso que eu ia falar. Desperta na gente uma capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, por causa disso, a gente
a gente aumenta tanto a nossa capacidade de de ter essas multitarefas, que a gente se encontra em pequenas tarefas fazendo outras coisas. Então, por exemplo, a profissão era só psicologia. Agora já não é mais. Eu também. Aí eu fazia Instagram, daí eu trabalhava, aí eu estudava, daí eu fazia um curso, daí eu cuidava do meu filho, daí parece que assim, tu vê que tu dá conta, entendeu? Só que tem que cuidar pra tu não atravessar a ponte do eu dou conta e ter o burnout, né? E se sentir mais sobrecarregada e ver que não tá dando conta de nada. Não vai nada. Tá pensando fazendo tudo, não tá fazendo nada. Tudo pela metade. E me fala uma coisa, tem alguma dica, tipo, pra você falar pro pessoal, assim, tipo, nesse caso, que muita mãe, principalmente, assim, a mãe de primeira viagem, Sim. Parece que a segunda, tipo, piora e vira. Tem alguma coisa que você pode ajudar? Muitas. Assim, então dá, tipo assim, fala talvez uma ou duas, não sei, porque eu não sei o que é, então. É difícil porque depende do tema, mas eu vou tentar ver. A gente aqui. vai trazer ela de novo, tá? Se tampar. Aí a gente vai mais a fundo em alguma coisa. Eu acho assim, mãe de primeira viagem, o que eu faria vamos pensar assim nessa coisa do casal, principalmente, né? Eu acho que toda mãe precisa ter uma conversa com o seu marido. Talvez quando ainda estiver grávida. É que é muito difícil dizer isso porque a gente já fala com o olhar de quem já passou por isso, né? Quando a gente tá grávida, a gente não passou por isso ainda. Mas quando eu vejo as minhas pacientes, é isso que eu falo. Eu falo, olha, preciso ter uma conversa, né? De assim, o que vai ser feito na casa e quando que essa pessoa vai precisar ter um break, de verdade, essa mãe. Qual que vai ser a atividade que ela vai fazer pra ela saber que ela é ela. Entendeu? Pra ela não... Porque a tendência da mãe é dizer assim, não, deixa que eu faço. Não, eu vou cuidar do filho. Não, pode deixar. Não vai embora. Né? Eu dizia às vezes pra meu marido falar pra mim, sai de casa, tá tudo certo, porque é isso que a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir, eu vou dar conta, tudo tá bem, tá certo, eu vou conseguir, pode ir, tudo vai ficar bem, entendeu? É isso que a gente precisa escutar. É só isso. É só isso. Ou a gente precisa escutar uma coisa muito assim, que eu tento trabalhar com os homens, a gente precisa ter a conexão emocional, não é só... solução de problemas, né? Muitas vezes as pessoas, não só os maridos, as mães, as vós, as amigas, elas vêm e falam assim, tu precisa fazer isso, né? Tu precisa fazer aquilo. Tu precisa fazer uma academia, tu precisa parar de fazer aquilo, tu precisa parar de tratar teu filho assim. Não, e na verdade o que a gente quer tá tudo bem, eu tô aqui pra ti, é isso mesmo. Olha, é muito difícil, tá? Eu não sei o que te dizer, mas eu tô aqui pra ti, eu tô sofrendo igual. Ou a gente precisa que a pessoa reconheça as nossas emoções, pra gente não achar que a gente tá ficando louca. Um pouquinho a gente tá, né? E parar um pouco de palpite também, né? Eu acho. Palpite. Tipo, na minha época era assim, tipo, minha sogra sofrível. Nossa! Principalmente a amamentação, essas coisas desse lado, tipo, na minha época funcionava. A gente vai entrar num outro assunto, vai dizer, mas só pra terminar Não, porque... da dica. Das dicas, o que eu vou falar, acho que essa conversa... ter uma atividade pra pessoa fazer, né, assim, pra mãe fazer e que o marido entre nessa jogada. Quando perceber que as coisas não estão dando certo, procura ajuda. Assim, não ter vergonha de procurar psicóloga ou fazer uma terapia de casal, gente, é melhor fazer e prevenir do que ter separação. Ou do que, entendeu? Do que acabar numa coisa muito pior, né? A gente pode trabalhar na prevenção, né, nesse sentido. E eu tenho várias dicas também que a gente também pode deixar para outro vídeo, quando o segundo filho nasce, né? Dá uma só. Tem muita mãe que tá grávida, então dá uma diquinha. Que é assim de como é que a gente pode diminuir a culpa materna quando o segundo filho vem. Porque vem aquela outra parte da como é que eu vou me dividir, né? De dar atenção pros dois. Nossa, isso... isso, é surreal, do céu. Não é surreal? O tanto que eu chorei na minha vida. Se tu pensa que tu já passou pela dificuldade, o segundo filho vem e acaba com a gente. Ao mesmo tempo que é, tipo, mais fácil, mas essa culpa é... Nossa! Tipo, não, então, por favor, deixa eu... E a dica é muito simples, na verdade, que talvez algumas mães já fizeram, outras não, mas é incluir esse segundo filho na participação do primeiro filho. Então, por exemplo, assim, incluir a participação do primeiro filho no nascimento do segundo filho. Então, por exemplo, eu tô dando mamar, eu tô dando mamadeira. Vem, filho, fica junto, né? Fica junto com a mamãe. Não fazer assim, eu vou lá pro quarto da mamá, né? Tudo bem, às vezes tu pode fazer isso, mas incluir o segundo filho pra ele se sentir pertencente, que vocês são um grupo, entendeu? Isso também diminui, sabe o que é a rivalidade dos irmãos no futuro. Olha que legal. Porque eles entendem que a mãe tem espaço pros dois. Né? Isso, eles não precisam brigar, né? Eles vão brigar, óbvio, né? A criança briga, mas
eu senti que eu fiz muito isso. Meus filhos, eles não brigam muito, eles brigam um pouco, comparado com... Claro, a gente não vai se comparar, cada uma é uma pessoa, né? Mas só dizendo, porque eu realmente coloquei essas coisas em práticas desde o início, eu percebi que deu bastante certo, né? Mas, claro, eles brigam, óbvio, mas eu sinto assim, desde o início, essa inclusão do segundo filho em tudo, nas tarefas, ou assim, ó, por exemplo, a mamãe vai te dar atenção daqui, sei lá, daqui eu vou dar mamar pra tua irmã, vou fazer isso, vou trocar, assim que eu acabar, eu vou te dar atenção, eu vou brincar contigo, né, eu vou passar esse bebê pro papai. E aí, cumprir com a promessa. É muito importante falar e cumprir. Porque a criança vai, né, como é que a gente entende, como é que a gente ganha a confiança de alguém com o tempo? Né? Quando a gente cumpre com o que a gente fala. A gente não ganha confiança do nada, ele filho é a mesma coisa. Então, pra gente poder, ele ter a nossa confiança durante toda essa maternidade ter espaço pra ele, nem que seja 20 minutos do dia, né? Mas cumprir, né? Não fingir que esqueceu e aí eu vou fazer outra coisa, porque ele vai cobrar lá na frente. Tem muito. Tem. Em tudo, né? E daí reconhecimento das emoções. E daí eu posso entrar em mil outras coisas que a gente pode deixar pra outro lugar. De reconhecer as emoções, de inteligência emocional, coisas que dá pra fazer com esse segundo filho pra gente se sentir menos culpado. A verdade é essa, né? Muito legal. Nossa, com certeza a gente vai ter que ter outra vez. Deixa eu só ver se tem mais alguma, tipo, pra gente finalizar. E aí depois vai ser uma pergunta só mais, tipo, isso ou aquilo. Que aí você vai me falar. Sim, senão seu vídeo vai ter 3 horas. A última mesmo é falar. Que é o principal, por isso que a gente tá aqui, por isso desse YouTube e tal. A maternidade fora da cultura de origem, com a distância da família, né, de nascimento, criar os filhos fora da própria cultura, impacta a saúde mental da mãe e existe um luto por isso. Fala um pouco sobre essa questão, assim. Olha, tipo, eu tô aqui pensando porque é tão difícil, meu Deus, é tão difícil ser mãe no exterior, não é? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida, talvez. Não, enfim, cada um tem sua experiência, mas assim, tem um luto. A gente vive essa dualidade o tempo todo. Eu acho que é o tempo todo. É assim, eu tô aqui, tô dando uma vida melhor pro meu filho, porque esse país é maravilhoso, porque eles vão ter uma educação melhor, porque é um país seguro, porque eles aproveitam mais a rua, né? Porque, sei lá, tudo isso. Ao mesmo tempo, é isso. E a culpa absurda, uma culpa assim imensa de estar longe da família, deles não estar convivendo com os avós, deles não estar convivendo com os primos, da gente não ter a família no final de semana, da gente não ter essa, né, não estar vivendo essa relação emocional assim com a família mais importante, então eles passam tempo mais com amigos, né, do que com a família mesmo. E essa culpa eu acho que é gigantesca e eu vejo muitas famílias e eu acho que não existe uma pessoa que tem filho no exterior que não pense nisso, talvez quase todos os dias, né, de que isso está fazendo certo ou não, de estar morando no exterior, por causa dos filhos, né. Que mais que era a pergunta mesmo? Não, era isso, era falar sobre esse tema, assim, você tem muita gente que Muita. Você tem que ajudar. Muita, né? E é engraçado assim, eu sou psicóloga, mas eu também vivo isso, né? Então, a minha ajuda é uma ajuda, eu acho até extra, porque eu consigo ajudar tanto, porque eu passo também por isso, né? Então, eu vejo que essas mães que vêm até mim, elas querem alguém que viva essa experiência, né? Porque às vezes elas se consultam com psicólogos que estão no Brasil, e não desmerecendo, não é isso, mas não viveu isso. Então não sabe a intensidade que é passar por essa doideira que é essa dualidade, literalmente essa emoção de tu fica feliz e triste ao mesmo tempo, assim, é uma coisa que não tem explicação. É só quem vive. E o tempo todo questionando, assim, será que eu devo voltar, né? Algumas pessoas, assim, será que eu devo voltar e viver no Brasil? Ou será que meu filho vai se culpar lá na frente de que eu não dei pra ele viver perto da família? Ou será que ele vai gostar de ter morado num país no exterior? Né? E será que ele vai reconhecer que eu tenho uma vida melhor? Como? Se ele nasceu aqui, ele não comparou o que era no Brasil, né? Então, assim, são várias questões que não tem resposta. É isso que eu ia falar. Tem algumas do futuro, né? São ansiedades. É o e se? E se ele não sei o que lá? E se a gente fala do e se, né? Que é um monte de perguntas sem resposta, que a gente precisa só entender o que faz feliz hoje. A gente precisa trazer para o presente. É isso que eu ia falar. Então, é isso, né? A resposta não tem pergunta que não tem resposta. Eu vou falar a resposta. O pai e a mãe estão felizes, também os filhos vão também. Né? Eu acho que essa coisa do futuro, a gente não tem... Mas assim, se o pai ou a mãe estão desequilibrados, eles não estão bem, alguém da família não está bem, não está feliz com a escolha, vai refletir nos filhos.
né? Os filhos vão ver, vão sentir que algo não tá legal, né? A família dinâmica não é pra sentir culpada, não tô falando isso pras mães se sentirem culpadas, porque nós somos seres humanos, a gente vai sentir emoção, mas se algo não tá bem, vai refletir na educação dos filhos. Então, assim, né? Aquela coisa, se for melhor voltar pro Brasil porque vocês vão estar felizes, então é isso, né? Se for melhor estar aqui na Austrália porque vocês estão bem, e essa é a justificativa, então é isso. É, a gente nunca consegue acertar. Eles vão ter trauma sendo... Não É sei isso, como- gente. É, de um jeito ou de outro. Vocês tem vão um me trauminha. procurar no futuro. Não vai ter jeito. E pra finalizar, eu vou fazer umas perguntas só, tipo, ou isso ou aquilo. Não precisa justificar. Tá bem. Tá? É só, tipo, esse ou aquilo. Nossa, Tá, tá vamos lá. surgindo uma coisa. Tá. Terapia em grupo ou individual? Individual. É, rotina rígida ou vai com o fluxo? Que hora essa pergunta? Não dá pra ser meio termo? Ou o outro, qual que é o... Tá, rígida ou fluxo? É, ou deixa fluir. Rígida. Rígida. Café da manhã em família ou 5 minutos de silêncio sozinha? Hoje em dia, café da manhã em família. Pedir ajuda ou fazer sozinha porque é mais rápido? Carol, acabou comigo! Eu sou horrível, sabe? Eu sou a pior pessoa pra decidir coisa, né? Sempre acho um meio termo, né? Calma. É isso aqui. Fala de novo, desculpa. Pedir ajuda ou fazer sozinha porque é fazer mais sozinha. rápido? Fazer sozinha que é mais rápido, vamos lá. Não tem tempo. Não. Não sei. Aí a carga mental. Olha aí, viu? Acabei de falar. Tá, a última. Culpa Vai. materna ou aceitação materna? É isso. Muito obrigada! Obrigada. Foi muito bom estar aqui. Ai, obrigada. Muito legal Realmente você. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever. Vai lá no meu Instagram. Eu deixo uns cortes também lá pra vocês assistirem. E aí se inscreva, compartilhe. E um beijo. Até a próxima.